Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Teoria Geral do Estado. Hoje nós vamos falar sobre como o Estado é classificado a partir da sua lógica de concentração de poder. De modo geral, a classificação do Estado vai ser feita a partir da sua lógica de poder, a partir da modalidade aristocrática, monárquica ou democrática. Monarquia e monocracia são duas palavras, dois conceitos que são utilizados igualmente para definir governo de um. Portanto, monocracia ou monarquia, governo de um. Aristocracia, governo de alguns, e democracia, governo de muitos, governo da maioria, né? Governo de um público geral dentro do Estado, ou exercício do poder por parte de um público muito mais ampliado. Qual é a diferença entre monocracia e monarquia? As duas significam governo de um, mas ao longo do tempo, monarquia, que é a palavra original utilizada para se definir governo de um, ela passou a ser sinônimo de coisas diferentes. Certo? Então, hoje nós temos uma quantidade bastante grande de monarquias, mas nem todas elas são monocracias. Um exemplo de monarquia que é uma monocracia, Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o caso de um governo monárquico e monocrático, porque lá você tem um monarca que exerce de forma monocrática o poder. Portanto, o poder é exercido de forma mais ou menos absolutista e o monarca efetivamente governa, o poder está concentrado nas mãos dele. Talvez seja uma aristocracia ou uma oligarquia no sentido em que a família governante saudita exerce um poder importante. Mas, para simplificar aqui, nós poderíamos dizer que o monarca saudita exerce poder de forma monocrática, né? Ele é a fonte do poder dentro da Arábia Saudita e também é um regime monárquico. Mas ao longo do tempo, monarquia passou a significar muito mais regime de poder exercido de forma hereditária, né? Um poder exercido de forma hereditária ou controlado por uma família, muito mais do que o governo centralizado e monocrático. Existe uma série de monarquias hoje que não são governos monocráticos, como a Inglaterra ou o Reino Unido, a Bélgica, a Noruega, a Dinamarca, a Holanda. Nós temos uma quantidade bastante grande de governos que são monárquicos e ao mesmo tempo democráticos. Existe uma monarquia muito mais no sentido de que há um governo hereditário, né? Há um chefe de Estado que governa por um direito que é hereditário, mas o poder não é exercido de forma monocrática, porque ele não está concentrado nas mãos desse monarca. Do ponto de vista legal, eles não governam efetivamente. Você tem lá, em geral, primeiros ministros, que são eles que controlam efetivamente o governo. Esse é o caso da Espanha, por exemplo, né? O rei Felipe governa a partir de uma lógica que é meramente simbólica. Ele é o símbolo na Espanha, mas ele não detém poder político real, poder político concreto. Quem detém, né, o Congresso espanhol. Certo? Portanto, monarquia, que começa significando, né, começa na aurora, na origem da humanidade, significando poder de um, né, mono, um, ao longo do tempo tornou-se uma coisa diferente. Hoje refere-se a governo hereditário. Portanto, quando nós pensamos em governo de um, o termo mais correto para se referir seria monocracia, certo? Que foi um termo cunhado para fazer face a essa modificação que o conceito de monarquia passou ao longo da história. A aristocracia seria o governo de alguns, né? O governo de um grupo, o governo de uma parcela pequena da população, mas que tem a capacidade de projeção de poder grande o suficiente para que ela possa efetivamente governar. Essa definição é bastante polêmica, porque para uma quantidade grande de autores, falar em oligarquia hoje seria quase que como uma coisa inevitável. Existe uma tendência quase que natural e inevitável dos governos, dos estados, acabarem aderindo a uma lógica que é oligárquica. O que seria isso? Mesmo países que nominalmente são democráticos ou autoritários, né, são vistos e tidos como ditaduras ou vistos e tidos como democracias, na verdade eles são governados por um grupo governante ou por um grupo de influência que é relativamente pequeno. É muito difícil que o poder seja concentrado todo ele nas mãos de um ou efetivamente nas mãos de muitos. Do ponto de vista prático, o que acontece é que a grande maioria dos governos acaba sendo visto ou funcionando como se eles fossem uma
aristocracia ou uma oligarquia, que eu já vou descrever para vocês aqui a diferença. Então a aristocracia representa esse governo de alguns. De um modo geral, os cientistas políticos, os juristas, acabam se dividindo em relação à definição do que seria um governo aristocrático efetivamente, porque quando nós pensamos em aristocracia, nós pensamos tipicamente nos reinos medievais. Aquela lógica em que há um reino descentralizado, o monarca tem um poder que é simbólico, mas ele não controla completamente o Estado. O poder estaria nas mãos de uma classe aristocrática, de um grupo aristocrático. Então os nobres efetivamente controlariam o poder dentro daquele Estado. Isso, em tese, seria a lógica de um governo aristocrático. Mas, se nós pensarmos governo exercido por alguns, por algum grupo, não necessariamente essa classe aristocrática precisaria ser uma classe nobre. Então, ela poderia ser uma classe oligárquica. E se isso é verdade, então a maioria dos governos acaba tendendo meio que para essa lógica. Mesmo estados que se consideram democráticos, no fundo eles têm um grupo governante, assim como em estados tidos como autoritários, do ponto de vista prático, tem um grupo governante. E a democracia seria o governo de muitos, seria o governo do povo, ou o governo que segue uma lógica que é ampliada. Esse conceito de democracia é algo que se transforma bastante ao longo do tempo. Quando nós olhamos para o passado, há uma série de governos que se consideravam democráticos e hoje, obviamente, esses governos não se incluiriam na nossa definição contemporânea de democracia. Exemplo. A democracia surge dentro da literatura política lá na Grécia Antiga, certo? Então as repúblicas gregas, as cidades-estado, a polis grega, inventa o conceito de democracia, a ideia de um governo do povo. Mas aquilo não seria efetivamente um governo democrático nos termos que nós pensamos hoje. Aquilo seria um governo oligárquico, apenas uma pequena parcela da população, apenas um pequeno grupo definido etnicamente, definido por uma questão de propriedade, poderia efetivamente participar desse governo. Aquelas pessoas que nós chamaríamos de cidadão ateniense seriam exclusivamente os homens ricos ou aqueles que nasceram dentro de uma lógica em que eles têm o direito a se considerar cidadãos atenienses, cidadãos espartanos e por aí vai. Então, em Esparta, em Atenas e na maior parte das cidades-estado gregas, há uma classe que tem o direito de cidadania, um grupo de pessoas que tem direito de cidadania, mas é uma infinidade de escravos, de servos e de gente dentro daquele estado que não tinha direito de cidadania, que não poderiam ser considerados cidadãos, e para eles a ideia de democracia não fazia sentido. Por exemplo, em Atenas, as mulheres não votavam. Em nenhum lugar na Grécia as mulheres tinham direito a voto, elas não eram considerados cidadãos plenos. Isso para a gente já elimina completamente a ideia de democracia. Aí havia naqueles contextos históricos, ou naquele contexto histórico, escravidão, regime de servidão. Obviamente isso, para a nossa definição contemporânea de democracia, refuta completamente o conceito. Aquilo era algo que naquele momento histórico recebeu o nome de democracia. Seria um regime de governo no qual um grupo bastante ampliado de pessoas tinha direito a voto, ou o regime de governo no qual o cidadão tinha direito à voz na política. A grande diferença entre aquele momento histórico e o nosso atual é o fato de que lá apenas um pequeno grupo de pessoas tinha o direito de se considerar cidadãos e ter direito a ter direitos dentro daquele Estado. Hoje é inconcebível, dentro de uma lógica democrática, você ter a maior parte das pessoas dentro de um Estado excluídas da cidadania, excluídas do direito de cidadania. Ao longo do tempo, uma série de repúblicas que se consideravam democráticas, que existiam entre o final do Império Romano e o início da Idade Média até o Renascimento, seguiam uma lógica parecida. Elas se consideravam repúblicas e democráticas, eram governos conhecidos como populares. Porém, essas repúblicas medievais eram repúblicas altamente oligárquicas, elas não tinham, de modo algum, a pretensão de oferecer direitos universais, de ser o governo do povo inteiro que mora dentro daquele estado. Apenas um pequeno grupo de pessoas tinha direito de cidadania e para esse grupo de pessoas havia efetivamente democracia, para todo o resto não. Ao longo do tempo, inclusive nós já discutimos isso anteriormente, o Brasil Império, os Estados Unidos, quando eles se tornaram uma nação independente, também se consideravam democracias, no caso brasileiro, um império, mas que se considerava livre e democrático, livre, liberal e democrático. Mas ele não tinha democracia, não tinha efetivamente liberdade, porque afinal de contas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos havia escravidão.
E mais, no caso do Brasil, havia uma democracia censitária, né? A República Velha inaugura uma democracia censitária e dentro do Império havia a nobreza que efetivamente tinha poder, o resto das pessoas não tinham o mesmo acesso às benesses do governo, nem tinha voz dentro do Estado. Portanto, obviamente, aquilo não era uma democracia. Mesmo os Estados Unidos não era uma democracia, porque afinal de contas lá havia escravidão. As mulheres não tinham direito a voto, portanto, toda a população negra, toda a população feminina e as pessoas que fossem excessivamente pobres não tinham direito a voto. Portanto, aquilo não era uma democracia efetivamente. Mas era um tipo de regime de governo no qual um número bastante ampliado de pessoas possuía direito de cidadania. Então, nominalmente, ou segundo aquela perspectiva histórica, aquilo era uma democracia. Portanto, vejo que o conceito de democracia transforma-se ao longo do tempo. Na sequência, nós podemos comparar monarquia ou monocracia, aristocracia e democracia com tirania, oligarquia e anarquia. O que significa isso? Aristóteles e outros autores ao longo do tempo eles pensavam em versões normais ou versões normalizadas de exercício de poder e regime de governo, que seriam monocracia, aristocracia e democracia, e numa versão degenerada, que seria a tirania, a oligarquia e a anarquia. Portanto, para esses autores, havia uma forma boa e uma forma ruim de exercício de poder. Uma democracia poderia degenerar ou descambar numa anarquia. Uma aristocracia poderia descambar por uma oligarquia e uma monocracia numa tirania. O que significa tudo isso? Então pense num regime democrático, um governo exercido no nome da maioria das pessoas e pela maioria das pessoas, mas no contexto que a democracia falha, ela pode entrar numa condição em que, ao invés do poder estar excessivamente centralizado nas mãos de um, ou excessivamente centralizado nas mãos de um grupo, o que acontece é o contrário. Esse poder se fragmenta, se dissolve de tal forma, ao ser exercido por um grupo de pessoas que não consegue controlar e dar conta de manter o exercício de poder de forma livre, que isso faz com que o regime simplesmente se desmorone, né? Que ele se desmonte. Portanto, uma democracia, segundo essas pessoas, ela poderia perfeitamente correr o risco de descambar para uma anarquia, ou seja, um regime que não há governo. O governo de muitos poderia facilmente descambar para um regime de não governo, um regime no qual não há um poder central, mas isso teria uma conotação negativa. Posteriormente, ao longo do tempo, entre o final do século XIX e o começo do século XX, surgiram uma série de teóricos, Mikhail Bakunin, Bakhtin, né, alguns são russos, mas eles são pré-socialistas. Eles discutiam a questão da anarquia e outros autores da Europa Ocidental também. Eles falavam sobre a anarquia como sendo um modelo desejável de governo, no qual o poder seria exercido diretamente pelo povo sem o intermédio de nenhuma instituição. E isso eles chamariam de anarquia. Então esses autores eles fizeram o elogio, eles fizeram a proposição da anarquia como um modelo de governo a ser adotado, né? Nos termos em que nós estamos nos referindo à anarquia agora, seria essa modalidade degenerada da democracia, ou seja, a ausência de governo no contexto em que isso leva a atribulações, em que isso leva à violência, em que isso leva a descontrole, certo? Se não há controle algum, as pessoas descambariam para a anarquia no sentido negativo, no sentido da violência generalizada, no sentido da desordem. Governo é tido por todos esses autores como sinônimo de ordem, a ausência de governo seria sinônimo de desordem. A aristocracia, para Aristóteles, por exemplo, que acreditava nessa tese dos governos bons ou degenerados, a oligarquia seria vista como uma modalidade degenerada de aristocracia. O que significaria isso? Para esses autores, e isso está presente também na obra do Barão de Montesquieu, a aristocracia era vista como uma modalidade boa de governo, que significa que você teria um grupo de pessoas elevada, bem preparada, uma casta dos melhores, portanto um governo exercido pelo grupo superior da população. Tipicamente, essa modalidade de governo é proposta por autores elitistas, né, por pensadores elitistas ou por pessoas que têm interesse nisso diretamente porque fazem parte da aristocracia, né, fazem parte desse grupo que se considera superior dentro da sociedade. Aristóteles era um desses. Então ele pensava que a aristocracia seria uma coisa boa. Então a aristocracia seria não apenas o governo de alguns, mas seria o governo dos melhores
dentre a população. A oligarquia seria, na verdade, um governo não dos melhores, mas dos mais poderosos. Por exemplo, ao invés de você pegar o governo das pessoas mais elevadas, você pegaria o governo dos mais ricos, uma plutocracia, ou um governo de um grupo de pessoas que se associa para tomar o poder e efetivamente exercer diretamente esse poder, não em nome do bem comum, mas em nome deles mesmos. A diferença entre aristocracia e oligarquia seria que, para esses autores, a aristocracia é o governo exercido por alguns, pelos melhores, em nome de todos ou em nome do bem comum do Estado. E a oligarquia seria o governo de alguns, mas não necessariamente os melhores. Seria o governo daqueles que tiveram a capacidade de tomar o poder e passam a exercer esse poder em seu próprio nome. Então seria o governo de alguns, exercido em função do seu próprio interesse. A monarquia, ou monocracia, teria como sua versão degenerada a tirania. Tirania, naquele momento histórico, significava uma coisa diferente que já nós vamos discutir lá no final da aula. Então pensem aqui apenas em governo exercido de forma absolutista e degenerada por parte de um. Portanto, monarquia seria o governo de um rei bom, o governo de alguém que exerce o poder sozinho em nome do bem comum. Tirania seria o governo daquele que age sozinho, daquele que detém o poder sozinho em suas mãos, mas ele governa em função única e exclusivamente do seu próprio interesse. Certo? Portanto, ele oprime as pessoas e não libera essas pessoas para que o bem possa acontecer dentro do reino. Então, monarquia ou monocracia seria a versão boa, em que o monarca governa em nome do bem comum, governa sozinho, mas em nome do bem comum, e a tirania seria o governo de um monarca degenerado que abusa do poder e age exercendo poder em nome próprio. Como já disse, obviamente, isso é uma divisão que é bastante polêmica. Nem todos os autores concordam com essa divisão, né, entre formas boas e formas ruins de governo. Na verdade, Aristóteles é o único grande pensador que fala isso. Eventualmente, outras pessoas acabam descrevendo isso também. Para Maquiavel, por exemplo, só existe monarquia, aristocracia e democracia, sendo que, na verdade, lá no Príncipe ele fala exclusivamente em repúblicas e monarquias, né? Ou seja, governo exercido de forma institucionalizada republicana e governo monárquico. Para ele, a única coisa que existe é isso. Na sequência, nós temos também a questão da representação do poder. Essa representação, na modalidade democrática, ela pode se dar por um mandato que é imperativo ou por uma representação livre. O que seria isso? No governo monárquico, as pessoas elegem representantes e esses representantes exercem esse poder, né, em nome do povo. A questão é, isso pode ser feito de formas diferentes. O que o Rousseau propõe em termos de representação de poder? Em primeiro lugar, Rousseau tinha muitas críticas em relação ao exercício do poder democrático pela via representativa. E o que é o exercício do poder democrático pela via representativa? Exatamente a forma como o Brasil funciona. Certo? Nós elegemos representantes, nós votamos no sistema eleitoral, elegemos representantes que falarão em nosso nome diante do poder. Então nós elegemos presidentes, governadores, elegemos vereadores, deputados e senadores, e eles vão exercer o governo em nosso nome, serão os nossos representantes no exercício do poder. Para o Rousseau, seria impossível haver liberdade num contexto que o governo é exercido de forma representativa. Por isso, ele não acreditava que seria possível a existência de uma democracia num Estado muito grande. Para ele, a democracia num país como os Estados Unidos ou num país como o Brasil seria impossível. Para ele, a França já seria um país grande demais para ser governado de forma democrática. Do ponto de vista dele, somente estados muito pequenos poderiam ser estados democráticos, porque aí o centro de poder fica mais próximo da população. Para mitigar esse problema, o que ele propõe, mesmo para estados pequenos? Ele propõe que a representação seria feita através de um mandato que é imperativo. Isso significa o seguinte: você vota num representante que exerce poder em seu nome, mas ele só pode fazer aquilo que você manda. Isso aconteceu, por exemplo, durante a Revolução Francesa. As assembleias que surgiram em função da Revolução, elas elegiam representantes que tinham um mandato específico das pessoas para votar especificamente daquela forma. Obviamente, nesse caso, o exercício do mandato deveria ser sempre, assim, o recall, os mandatos deveriam ser bem mais curtos. Seria mais ou menos o seguinte:
Pensem se vocês são a favor ou contra aborto, a favor ou contra descriminalização do uso de drogas, a favor ou contra a revisão na tabela de imposto de renda, e vocês deveriam, no caso de uma representação por mandato imperativo, eleger um representante que pense exatamente essas coisas. Vocês dão para ele, né, um mandato para votar exatamente dessa forma lá no Congresso. Ele não tem, portanto, autonomia para escolher como ele vai votar diante dos mais variados temas. Ele deve votar exatamente como as pessoas que votaram nele determinam. Portanto, ele tem um mandato bastante específico. Ele tem um mandato para votar dentro do parlamento de acordo com aquilo que pensam as pessoas que o elegeram. Certo? Isso seria um mandato imperativo. O seu deputado, o seu senador, não tem autonomia para escolher como ele vai votar. Você que votou nele é quem determina como ele vota. Por outro lado, autores como o Edmund Burke, que aqui é um britânico, né, que falava sobre a ideia de uma representação liberal e completamente livre, ele pensava que o representante do povo ele deveria ter o direito de exercer livremente o direito ao voto segundo a sua consciência. Portanto, você elege um representante, mas o mandato é livre. Ele tem liberdade para votar do jeito que quiser, mas mais ou menos de acordo com aquilo que são os valores comuns que ele compartilha com aqueles que o elegeram. Então ele tem liberdade para votar, ele não vota por um mandato imperativo. Essa é a modalidade como funciona o sistema eleitoral brasileiro hoje. Você elege esses representantes, eles votam do jeito que quiserem, a representação é livre. No mundo inteiro isso é assim hoje. Não consigo pensar em nenhum tipo de exemplo específico em que nós poderíamos ter modernamente de um governo em que a representação é feita por um mandato imperativo. Na verdade, todos os países do mundo hoje têm essa representação livre. Mas nem sempre o governo democrático é exercido por representação. É possível que a representação não exista e que o governo seja direto. Portanto, nós teríamos nesse caso uma democracia direta. Exemplos em que isso aconteceu. Lá na Grécia Antiga, né, Atenas, as polis gregas, elas conclamavam as pessoas para as ruas, as pessoas participavam de uma grande assembleia na Ágora e lá elas decidiam sobre os mais variados temas. Você até elegia representantes que faziam parte do governo, haviam também assembleias que discutiam certos temas específicos, mas você pressupunha que o cidadão teria também o poder de decidir diretamente aquilo que ele quisesse. As pessoas participavam dessa assembleia e lá eles tomavam as decisões fundamentais sobre os temas importantes do Estado. Portanto, o cidadão diretamente votava na implementação das novas regras e do orçamento. Obviamente, isso só pode existir em estados muito pequenos, né? Em uma polis, isso só pode existir hoje. O caso que mais se aproxima disso seria a Suíça, né? Lá é um estado pequeno, que funciona com base no regime de cantões, que seria parecido com os estados brasileiros, mas como é um país muito pequeno, esses cantões também são minúsculos, né? Os cantões são menores do que o Cone Sul aqui, por exemplo. Então, imagine um país do tamanho de Rondônia, os cantões teriam mais ou menos o tamanho do Cone Sul, e nesses lugares as pessoas teriam a possibilidade de exercer o poder de uma forma mais ou menos direta. Então há espaço para uma representação política direta. Cada um desses cantões tem um modelo de governo diferente entre si, mas em vários deles há essa possibilidade de a pessoa ir diretamente para a praça pública e tomar parte nas votações que vão definir questões orçamentárias e questões pontuais do exercício do poder local. Mesmo no poder central, mesmo no governo da Suíça, ou em relação a questões referentes ao governo central suíço, é muito comum que se faça uso, né, que se faça o recurso da convocação direta da população para decidir sobre certos temas. É muito mais comum na Suíça do que em qualquer outro lugar. Então lá, dentro dos cantões, ou seja, dentro das representações locais de poder, existem certas modalidades de democracia direta, mas é o único lugar do mundo onde acontece isso. Um outro exemplo interessante de democracia direta ou de autogestão seria a Líbia. No passado, durante o governo do Muammar Gaddafi, ele chamava o governo da Líbia, a modalidade de governo da Líbia, de autogestão. Na verdade, do ponto de vista nominal ou do ponto de vista jurídico, o cargo do Muammar Gaddafi, que era o ditador da Líbia, veja que contradição, né? Um ditador
que não tinha o título de ditador, nenhum título formal de governo. Na verdade, ele era um entre pares, num sistema de governo que seria baseado na autogestão. Mas isso, obviamente, só existia no nome. No ponto de vista prático, ele era um ditador que mandava e desmandava no país do jeito que ele quisesse. Mas, formalmente, do ponto de vista jurídico, dentro da Líbia, o que havia era um governo amplamente livre em que o cidadão poderia tomar diretamente decisões e influenciar diretamente no exercício do governo. Do ponto de vista prático, somente o Muammar Gaddafi era livre para decidir o que ele quisesse e do jeito que ele quisesse. Mas se vocês olhassem a Constituição líbia, vocês iam ver lá, né, uma coisa linda, vocês iriam chorar pensando na liberdade absoluta e extrema daquele povo. Mas do ponto de vista prático não havia liberdade nenhuma. Então, no mundo moderno não há mais nenhuma modalidade de democracia direta. O que nós temos hoje são democracias semidiretas, em que a representação é feita, em geral, de forma livre e há uma série de instrumentos que podem ser usados para fazer valer a vontade do povo dentro dessa democracia semidireta. Veja que esse texto faz uma distinção interessante entre democracia semidireta, que é aquela na qual o povo intervém através dessa série de instrumentos, e a democracia representativa, que em tese seria uma democracia como a nossa. Então, qual que seria a diferença entre uma democracia semidireta e aquilo que o autor vai chamar de democracia representativa? A democracia semidireta seria aquela na qual o povo é governado através da modalidade de representação, porém tendo a possibilidade de fazer recurso de uma série de ferramentas que permitam a participação direta do povo e de forma frequente. Da democracia representativa, você tem um governo que é exercido, né, de um modo geral, sempre por representantes, com a possibilidade de forma pincelada, haver o uso de algumas dessas ferramentas. Seria como se o governo da Suíça hoje fosse uma democracia semidireta, porque ele tem todos aqueles recursos e usa de forma frequente, e os outros países fossem democracias representativas. Então, vou falar brevemente sobre o que é essa democracia semidireta e quais são os seus instrumentos. É interessante que esses instrumentos existem, quase todos eles, aqui no Estado brasileiro. Inicialmente, o veto popular. E o que seria o veto popular? Seria aquela situação em que uma lei é proposta ao Congresso, ela é aprovada, mas de forma condicional. Ela é aprovada pelo Congresso, mas ela não entra em vigor enquanto ela não passar por uma consulta popular ou por um processo de consulta popular, no qual o povo pode decidir se ela entra em vigor ou não. No caso do plebiscito, ele é uma consulta a priori em que o povo decide se o Congresso delibera e aprova uma determinada lei. Ou seja, o povo ele decide antes da legislação tramitar no Congresso se o Congresso pode ou deve tramitar em relação a isso. Claro essa diferença. Então, o que é o veto popular? A população só se manifesta a partir do momento que o Congresso votou um determinado tema, passou pelas comissões, passou pelo plenário, ele é aprovado de forma condicional. Ele só entra em vigor se a população concordar. Se a população concordar, ele entra automaticamente em vigor. Esse é o veto popular. O plebiscito é uma consulta a priori em que o povo decide se o Congresso deve ou não deliberar sobre um determinado assunto. Certo? Exemplo, liberação do aborto. Vamos fazer um plebiscito sobre a questão da liberação ou não do aborto. O Congresso tramita esse pedido de consulta popular para saber o que o povo pensa, sim ou não. Se o povo concordar, aí o Congresso vai ter autorização para discutir e aprovar uma legislação que regulamente o aborto. Ficou claro? Então, no caso do plebiscito, o povo autoriza o Congresso a fazer essa discussão, essa deliberação. No caso do veto, o Congresso já fez essa deliberação e o povo decide se ela entra em vigor ou não. E o referendo? Referendo é mais uma dessas ferramentas de democracia semidireta, ou seja, uma modalidade de consulta popular na qual o povo a posteriori decide se o projeto entra em vigor. Mas em geral, esse referendo ele é utilizado em temas de grande importância, de grande relevância, em geral em temas constitucionais. Ou seja, então o Congresso aprova, mas pede comprovação popular, pede uma aprovação popular, ele pede que o povo decida junto, que o povo apoie
junto a essa deliberação. Então, qual que seria a diferença aqui, talvez, para tentar deixar isso mais claro? No caso do veto popular, por que o Congresso decidiria alguma coisa e depois pergunta para a população se ela aceita ou não que aquilo seja aprovado? Em geral, a gente está falando aqui de questões que são menores, certo? No caso do brasileiro, isso nem existe, né? Não há possibilidade desse veto popular no ordenamento jurídico brasileiro. Isso existe, por exemplo, na Suíça. Então, o que acontece? O prefeito de uma cidade, lá na Suíça, ele decide construir uma praça. Ele propõe para aquilo que seria a Câmara dos Vereadores a construção de uma praça. Os vereadores não têm tanta certeza se seria essa a melhor escolha, mas o prefeito é popular, então eles pensam, vamos aprovar isso. Mas aí a gente faz uma consulta popular e vê o que o povo acha. Entendeu? Então eles aprovam o orçamento para a construção dessa praça, eles aprovam a criação da praça e aprovam o orçamento para essa praça, mas pergunta para o povo se o povo quer vetar. Então, a Câmara de Vereadores dessa cidadezinha na Suíça decide pela construção da praça, mas como eles não têm certeza absoluta que é isso que o povo quer, eles dão autorização para os eleitores vetarem, se eles quiserem. Então, em geral, esse veto popular ele vai ser usado para essas questões que são pequenas, que são menores. E o referendo vai ser utilizado em que situação? Certo? Você faz uma mudança grande, uma mudança significativa e pede para as pessoas, a partir do momento que isso for aprovado pelo Congresso, que as pessoas ratifiquem e concordem com a aprovação daquela lei. Então, o Congresso aprova uma mudança importante na Constituição e depois pede que a população ratifique. A diferença entre o referendo e o veto seria o tipo de assunto sobre o qual esses instrumentos versam. Eles são muito próximos, mas em geral eles são usados para questões diferentes. O veto para questões menores e o referendo para grandes questões constitucionais. No caso do plebiscito também, ele, em tese, vai ser usado aí para grandes questões, mas ele é uma consulta a priori e o referendo uma consulta a posteriori. Ok? E a última desses instrumentos de democracia semidireta é aquele que nós chamamos de recal. Então vocês vejam, o veto popular nós não temos no Brasil, referendo e plebiscito, existe essa possibilidade, e recal nós também não temos. E o que seria um recal? Seria a possibilidade de você votar contra um político eleito. Pode ser um juiz, pode ser um promotor, prefeito, governador, um presidente, ou seja, qualquer representante, uma vez eleito, ele pode ser submetido a uma votação que vai decidir pela exclusão dele do poder. O que seria isso? Não sei se vocês se lembram, mas alguns anos atrás, muitos anos atrás, na verdade, o Arnold Schwarzenegger virou governador da Califórnia. E por que ele virou governador da Califórnia? O governador anterior era muito impopular e o Congresso da Califórnia decidiu pela convocação de um recal, que seria não um impeachment, em que ele é expulso pelo próprio Congresso, mas a convocação de uma eleição em que o povo decide se ele fica ou não. Esse recal seria isso. Você pergunta para a população se eles concordam que esse representante eleito continue no seu cargo. No caso do governador da Califórnia, não vou me lembrar o nome dele agora, ele perdeu esse recal. Então a maioria das pessoas decidiu que ele deveria sair do governo. Portanto, ele perdeu o cargo, foram convocadas novas eleições e o Arnold Schwarzenegger acabou ganhando e virou governador da Califórnia. Certo? Então seria uma espécie de processo de impeachment que ao invés de tramitar no Congresso, ele tramita diretamente nas mãos do povo, através de uma eleição que vai ser convocada para decidir se ele continua no cargo ou se ele sai. Como eu já disse, esse recal ele pode ser convocado não só para governadores, mas também para juízes, para promotores, enfim, no caso da Califórnia, para os cargos eleitos ali na região. Nem todos os estados americanos têm o recal como instrumento de democracia semidireta, e lá não existe a possibilidade de você convocar um recal para decidir a permanência do presidente dos Estados Unidos. Certo? Então,
do governador para baixo, qualquer um pode passar por esse processo dentro da Califórnia. Nos outros estados, não necessariamente. E o presidente não pode passar por esse processo de recal. Vocês acham que seria uma boa se tivesse recal no Brasil? Eu acho, hein? Tem muita gente saindo falando isso. Pois é. Principalmente alguns governadores. Mas veja que coisa interessante, né? No caso do Brasil, o governador do estado ele tem um poder imenso, né? E uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, os governos estaduais eles têm a obrigação de cuidar de saúde, segurança pública, uma infinidade de questões, né? Então, no fundo é a estrutura de poder, é a instância de poder, na verdade, que mais tem influência direta na nossa vida. De longe, o governador, muito mais que presidentes e prefeitos, inclusive. Porém, você tem um orçamento estadual que é ridículo, porque a estrutura de cobrança de impostos no Brasil manda todo o dinheiro para Brasília e acaba sendo o Congresso Nacional e o Presidente da República que decide como o orçamento vai ser executado. Então, os governadores têm que passar o tempo todo com o pires na mão, né, implorando para que eles tenham dinheiro para que possam cuidar dos seus problemas locais. E é o Congresso Nacional e o presidente que decide isso, para quem manda dinheiro, como manda dinheiro. E quem tem a responsabilidade de fazer isso e quem arrecada os impostos, né, que é aqui dentro do estado, eles não têm essa gestão. Então o dinheiro é arrecadado no estado, mandado para Brasília e Brasília decide o que quer fazer. Isso é bastante problemático. É por isso que as pessoas tendem a pensar muito pouco nos governadores, como sendo as pessoas que são as maiores responsáveis por políticas de segurança pública, de saúde pública, etc. Por isso que ninguém vota no seu governador, no seu deputado estadual, pensando em saúde pública, em segurança pública, em todas essas questões. A gente não tem a menor ideia disso. E as pessoas ficam ocupando prefeitos, né, e a presidência da República por questões que são responsabilidade dos governos estaduais. A questão é, sempre foram e sempre vão ser. Mas na época que o, sei lá, Lula e Dilma eram presidente, né, quem é de esquerda achava que jogava a culpa nos governadores, né, e o Lula e a Dilma não tinham culpa nenhuma disso, né, eram coitados. E quem era de direita, né, dizia que todos os problemas do mundo eram do PT, do Lula, da Dilma, né? Então o PT é o culpado de todo o mal que existe no Brasil. O presidente, né, está destruindo o Brasil. A presidente acabou com o país inteiro, acabou com tudo. Olha a corrupção, olha a criminalidade, tudo é culpa da presidência da República. Quando na verdade segurança pública é a responsabilidade do governador do estado. E ninguém nunca parou para cobrar governador de estado, em lugar nenhum no Brasil, sobre segurança pública, sobre saúde pública, sobre educação, né? Todas as escolas estaduais, né? Toda a responsabilidade do governo do estado, né? Toda a política educacional que a gente passa até chegar numa faculdade, é tudo a responsabilidade do governo estadual. E hoje inverteu, né? Hoje, quem é de direita, quem apoia Bolsonaro, joga a culpa de tudo que existe nos governadores, né? E o presidente não tem responsabilidade absolutamente nenhuma sobre nada. E vice-versa, a esquerda joga a culpa de tudo, não, a culpa de tudo que existe é do presidente da República, né? Os governadores são uns coitados. Então, assim, é bom que as pessoas se parem para pensar, né, sobre essas questões, né, que parem para entender, então, quem tem essas responsabilidades, fazer essa discussão é absolutamente fundamental. É ótimo que as pessoas parem para fazer essa discussão. O problema é que, de um modo geral, a gente faz essa discussão completamente permeada por uma visão de mundo, por uma visão que é ideológica, né? Dependendo de quem está no governo, eu vou escolher para quem que eu vou jogar a culpa. Mas a culpa é muito compartilhada, né? A culpa aí é muito generalizada. Não tem ninguém que você possa olhar e dizer, não, esse é um coitado. Não é dele a responsabilidade. É, sempre é. O político é igual a... Bom, eu nem vou usar aqui a referência, mas vamos lá. Então, aquele político é aquele sujeito que está sempre errado, né? Mesmo que você não saiba, você pode apontar o dedo para dizer que ele está errado, porque ele está mesmo. Fala, Jennifer. Pela primeira vez, os brasileiros estão sabendo quem está no Congresso, quem está representando cada coisa, que antigamente ninguém sabia, né? Não, agora você está começando a fazer essa discussão. Mas por enquanto as pessoas estão pensando com o fígado, né? Com a bile. Por enquanto as pessoas pensam com ódio ou com adoração em relação a uns e outros. E o que importa é também deixar isso de lado, né? Hoje em dia, se você perguntar, eles sabem quem está lá, quem não está, o que está fazendo, o que não está fazendo. Mesmo se vai caçar briga, mas sabe. Antigamente não se sabia. Agora você está
Eu diria que as pessoas continuam não sabendo, mas pelo menos elas começam a fazer essa discussão, que é uma coisa importante, né? Mas, por exemplo, como eu já falei, por conta dessa questão de visão de mundo, de visão política, de adoração pelo político A ou B, ou ódio pelo político A ou B, aí se vem também muita loucura, do tipo as pessoas dizendo que, sei lá, esse aumento absurdo que teve no preço da gasolina era culpa dos governadores que eles cobram o ICMS demais. Só que o valor do ICMS não tem autorização há mais de 10 anos em relação a esse tipo de produto. Portanto, nenhuma variação de preço que aconteceu ao longo desse tempo é responsabilidade direta dos governadores. Então você vê muita gente para defender político A ou B jogando, tá vendo aí, ó, vocês acham que eu sou trouxa, que vocês ficam pensando que eu vou culpar o presidente ou a Petrobras porque está aumentando o preço da gasolina, eu sei que a culpa é do governador, quando não é. Então esse é um caso ao contrário, que o governador obviamente tem nada a ver com isso e as pessoas ficam falando essas loucuras por conta de adoração com o político A ou B, que está errado. Por isso que é importante as pessoas fazerem uma análise sóbria, né? Não interessa qual seja a visão de mundo, não interessa quem apoia ou deixa de apoiar, mas é muito importante fazer esse estudo, realmente entender aquilo que está acontecendo. Então, por isso que eu estou dizendo, as pessoas ainda não entendem, mas elas já estão parando para pensar no assunto, que é uma coisa muito boa e muito importante. Mas esse é um processo de amadurecimento, né, que leva tempo. Mas como sociedade, eu acredito que nós estamos amadurecendo, né? Não parece, né, por conta dessa loucura toda, mas no final das contas, se nós estamos fazendo discussão nesse nível de quem tem responsabilidade pelo quê, que é uma coisa que nós não fazíamos no passado, já é um sinal bom, né? Já é um sinal de que as coisas estão sendo aprimoradas. É por isso que o conhecimento é uma coisa muito importante, né? Por isso que ciência é importante, informação é importante, formação, buscar informação de qualidade, buscar uma formação de ensino superior, buscar aprender de verdade as coisas, né? Não só buscar um diploma. Então isso é muito importante, né? Aprender realmente aquilo que acontece no mundo à nossa volta, isso é absolutamente fundamental, porque sem isso nós não temos garantia de liberdade, né? Professor. Oi. O senhor falando sobre imposto estadual, essas questões aí, hoje no Brasil, não sei se existe outro estado que os impostos, a carga tributária seja mais alta. É a questão do Mato Grosso. É considerado o estado com carga tributária mais alta no país. Sim, mas isso não é uma coisa nova, não é que de repente assumiu um novo governador que agora cobra muito imposto. Isso existe há muito tempo, né? Então, de fato, nesses casos, sim, você pode dizer, olha, vivemos no estado, ou quem vive lá vive no estado, né, em que a carga tributária é muito grande. Aí você precisa resolver isso como? Como é que se faz para resolver essa questão? Né? Votando num governador que esteja preparado para discutir essas questões, elegendo deputados estaduais e senadores preocupados com essa questão, que se comprometam, né, com uma redução da carga tributária. Né? Então é isso que precisa ser feito. Né? Então, e aí, como é que a gente discute isso do ponto de vista político? É preciso levar para o campo da discussão, é preciso levar isso para o campo eleitoral, inclusive, porque senão as coisas não mudam. Né? Nós precisamos reclamar, pensar em relação a esse assunto, fazer propostas para que os políticos possam encampá-las e exigir que eles implementem essas propostas. Ok? Ok. Só voltando aqui, então, essa questão da democracia representativa, né? Isso se aplica para o nosso caso brasileiro atual. Então, nós temos não uma democracia semidireta, na qual se faz recurso de uma série grande, né, de instrumentos de representação semidireta. Isso é usado muito raramente no Brasil. Então, de um modo geral, no Estado brasileiro, o que nós temos é uma representação política que é feita de forma estruturada e institucionalizada. Praticamente todo o exercício do poder é feito na modalidade representativa, com pinceladas, né, do uso de ferramentas de representação semidireta, sendo que nós temos apenas algumas poucas dessas ferramentas. Eu acabei de ver agora que eu pulei ali um instrumento que eu não tinha sublinhado, mas que são os projetos de iniciativa popular. Então, o que é um projeto de iniciativa popular? Isso nós temos, né, no Brasil.
É um projeto que vai ser iniciado não por um agente político que represente o povo, mas que vai ser assim, iniciado diretamente por uma iniciativa popular, diretamente pela população. Então, um projeto que comece por uma instituição, por algum grupo de representantes da sociedade civil, se unem, começam a pensar esse projeto, escrevem, fazem um recolhimento de assinaturas para que esse projeto seja encaminhado para o Congresso, para que o Congresso, né, faça as devidas alterações e decida. Mas então é possível que um projeto de iniciativa popular possa ser apresentado ao Congresso sem ter sido proposto diretamente por um representante. Né? Ele vai ser proposto pela sociedade civil. Então, no caso do Brasil, nós temos o referendo, temos projetos de iniciativa popular e temos o plebiscito. Nós não temos o veto popular nem o recal. Em relação ao exercício do poder de uma modalidade, dentro de uma modalidade que não é democrática, nós temos aqui a tirania e a ditadura. Né? Totalitarismo é uma coisa diferente, eu vou só pincelar aqui, mas a gente vai falar sobre ele, a diferença entre totalitarismo e ditadura numa aula mais específica. Então, tirania é algo que existe lá desde a Grécia Antiga, e na verdade lá tem a origem disso. Né? Então, os tiranos gregos seriam aqueles líderes populistas que se insurgem contra o poder vigente, eles derrubam as estruturas de poder, passam a agir diretamente, exercendo poder eles mesmos, sem representação institucional, sem mediação institucional. Ele se propõe a falar diretamente em nome do povo. É tipicamente o caso dos líderes populistas, né? Que dizem que o Congresso não presta, que todas as instituições estão corrompidas e que ele é que deve ser o representante do povo, porque ele sabe, ele é que é bom, ele sabe o que o povo deseja, ele é o representante enviado por Deus ou pelos deuses para falar em nome do povo, e todas as instituições precisam ser destruídas para que ele exerça o poder e proteja o povo dos grandes. Tipicamente na Grécia é isso que acontecia, né? Então Clístenes, você tem uma série, Pisístrates, tem uma série de tiranos em Atenas e várias outras cidades-estado que se aproveitavam do fato de que a elite governante nessas cidades era altamente impopular. Então eles tomavam o poder, né, geralmente através de um golpe, perseguiam uma parte dessa aristocracia local, tomavam as posses, tomavam as propriedades dessa aristocracia, algumas vezes até distribuíam para o povo, né, para a população. E, em geral, eles eram grandes líderes populistas, eram pessoas com poder de oratória, né, capacidade de convencimento, que encantavam as multidões e usavam isso para projetar o seu próprio poder. Ao longo do tempo, esses tiranos, que eram muito bem vistos pela população, começaram a abusar do seu poder. Né? Ao longo do tempo, na verdade, logo dos primeiros tiranos já começaram a fazer isso. Eles começavam a abusar de poder, e essa palavra tirania virou sinônimo de violência, de abuso, né? De imposição agressiva. Então ela assumiu uma conotação profundamente negativa. Então, por isso que hoje, quando nós pensamos em tirania, nós só pensamos em coisas ruins. Mas para os gregos, originalmente, tirania significava uma coisa diferente, significava uma libertação popular. Obviamente, com o poder corrompe, todos os tiranos se tornaram maníacos, né, psicopatas, exercendo o poder de forma abusiva, governavam com base no seu próprio interesse, no interesse das suas famílias, né, no interesse do seu entorno imediato, e passaram a oprimir o povo mais do que os regimes antigos. Então, de um modo geral, o fim desses tiranos tendeu a ser a morte, né? Para as próprias pessoas que colocavam eles no poder, acabaram matando vários deles. Ao longo do tempo, essa figura do que seria o tirano, no sentido grego, ao longo do tempo virou aquilo que hoje nós poderíamos chamar de uma espécie de sinônimo de líderes populistas. No caso do Brasil, um exemplo muito interessante de um líder populista que assumia dentro dessa lógica da tirania grega seria o Getúlio Vargas, né? Lá no seu primeiro momento em que ele toma o poder. Então, as elites políticas brasileiras eram profundamente impopulares, né? As pessoas não se sentiam representadas por aquelas pessoas, pelo legislativo, pelo judiciário. Então, o que ele faz? Ele dá um golpe, se impõe em relação a essas instituições, ele torna essas instituições irrelevantes
e fala diretamente em nome do povo. Ele se coloca como o pai dos pobres, propõe uma série de direitos populares, né, faz uma série de reformas aí para ganhar o favor da população. Ele passa a governar através das grandes manifestações de massa, convocando as pessoas para a rua, convocando o povo para a rua para mostrar que ele tem apoio, para intimidar as instituições e fazer com que essas instituições não se oponham a tudo aquilo que ele desejava fazer. Portanto, ele era um ditador, no sentido de que ele tinha um poder absoluto na mão, mas na verdade ele agia como um tirano no sentido grego, e não como ditador no sentido moderno, porque ditadura tem a ver com o poder centralizado nas mãos, mas a grande diferença entre a ditadura, como nós conhecemos hoje, e tirania, no sentido grego, é o fato de que uma ditadura se refere a um poder institucionalizado. Então, o ditador, ele comanda as instituições e usa o poder das instituições para projetar o seu próprio poder e vontade pessoal. Esse poder ditatorial pode ser exercido por uma pessoa, ou por um grupo ou uma instituição que vão controlar as estruturas do Estado e usar essas estruturas do Estado para fazer valer a sua vontade. Então, um exemplo de ditadura seria o regime militar brasileiro, né? Aquilo era uma ditadura. Você tinha uma instituição militar, que era o Exército Brasileiro, que agia em conjunto com a elite da época, que tinha interesse naquele tipo de estrutura de poder, né, em impor também a sua vontade através do uso dos militares como seu braço armado. Então havia uma instituição que agia dentro de uma lógica institucional muito bem estruturada e poder exercido através dessas instituições. No caso da tirania, o poder era exercido fora da lógica institucional. Então, fechava-se o Congresso. Por isso que a ditadura brasileira manteve o Congresso funcionando, acabou com os partidos, criou o bipartidarismo no Brasil, mas controlava completamente o Congresso, né? Eles promulgaram o AI-5, ou seja, criaram uma lei que dava autorização, que dava poder absoluto à figura do presidente, ou seja, mesmo a ferramenta para o exercício absoluto do poder, ela foi pensada dentro de uma via que era institucional. Foi promulgado um ato institucional que dava poder absoluto ao presidente, né? O ato institucional número 5. Mas esses atos institucionais, eles eram atos institucionalizados, estruturalmente pensados dentro do Estado. De modo geral, a maior parte das ditaduras modernas são ditaduras nesses termos, né? São ditadura no sentido em que era o uso da estrutura do poder do Estado para se manter no poder. E tiranias são aquelas situações em que você tem um grande líder carismático que se coloca acima e fora das instituições e exerce o poder de forma absoluta e autoritária, não institucionalizado. Um exemplo de um tirano mais moderno, para além do Getúlio Vargas, seria, por exemplo, o Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi seria isso, o caso de um líder carismático que destruiu todas as instituições de poder. E ele é que mandava, ele era a grande figura política de poder dentro da Líbia. Tanto que quando ele morre, há uma rebelião popular, ele é assassinado pelo próprio povo, linchado nas ruas, a Líbia foi destruída institucionalmente, não existe nada lá. Quando ele caiu do poder, não havia uma corte suprema, não havia um sistema judiciário, não havia um congresso nacional líbio, não haviam poderes locais. Então a Líbia caiu numa guerra civil que não acabou até hoje completamente. Não há um Estado líbio hoje, né, uma estrutura de poder estatal, porque o Muammar Gaddafi governava sozinho. Já, por exemplo, hoje o Kim Jong-un, né, o ditador norte-coreano, é um ditador estrito sensu. Ele comanda toda uma estrutura de poder estatal dentro da Coreia do Norte. Ele é um ditador porque ele controla todas as instituições, não é um tirano nesse sentido grego, né? Não é ele falando sozinho diretamente para o povo, né? Ele comanda o exército, ele comanda todas as estruturas institucionais do Estado. No caso de Cuba, por exemplo, você tem ali também o caso de uma ditadura, né? Então você tem um governante que, embora fosse um líder carismático, mas ele controlava toda a estrutura de poder do Estado, né? O exército, as instituições, as cortes. E mesmo depois que o Fidel Castro saiu do poder, vejam, ele pôde sair do poder, e a Cuba continuou funcionando exatamente do jeito que funcionava antes, porque as estruturas institucionais estavam todas lá. Então, Cuba é um estado
estruturalmente autoritário e ditatorial, assim como é a Coreia do Norte. No caso do Brasil, na época do Getúlio Vargas, no caso da Líbia, você tem ali uma condição de tirania, porque um tirano falava diretamente ao povo sem passar pelas instituições. No caso do regime militar brasileiro, era uma ditadura porque ela era institucionalizada também. Okay? Então qual que é a diferença entre tirania, ditadura e totalitarismo? Não, totalitarismo é muito mais forte, você pressupõe um processo de concentração de poder muito maior do que nos dois casos anteriores. Só para antecipar aqui um pouquinho o que nós vamos discutir na aula que nós vamos falar sobre esse assunto, no regime totalitário não há espaço entre o cidadão e o regime. Portanto, o poder do Estado ele não está apenas na estrutura institucional do Estado, ele não está apenas no fórum, não está na rua, não está na polícia, não é um poder que controla o exército e a imprensa ou aquilo que acontece nas ruas. O poder desse Estado totalitário ele vai além, ele entra em casa, ele controla a família, ele controla a religião, ele controla todos os elementos da vida. Por isso não existe espaço de liberdade entre o indivíduo e esse Estado, né? Isso seria um regime totalitário. E quais seriam exemplos de regime totalitário? A Alemanha nazista seria um caso como esse, né? Um regime que era tirânico, ditatorial e totalitário. Então havia uma concentração de poder tão grande que perpassava a ideologia, religião, as relações entre as pessoas, a economia, família, valores, né? Tudo isso era definido pelo grande líder, né? pelo nazismo. E outro exemplo de Estado totalitário também seria a União Soviética no período stalinista. No período do Stalin, você tinha ali uma condição em que ele era um chefe de Estado que demandava uma lealdade tão absoluta que ele implementou aquilo que o Hitler fez também, que é uma espécie de culto à personalidade. Ele demandava a lealdade absoluta das pessoas ao regime, não havia espaço, né, para que as pessoas deixassem de atender aos desejos do regime, né, mesmo dentro do ambiente familiar. Então, a ideologia, a religião, né, as relações familiares, relações pessoais, relações de afeto, tudo isso era permeado por aquele regime. Então, ele era tão absoluto, tão dominante em relação à vida das pessoas, que nós chamaríamos de um regime totalitário. Ele dominava totalmente a vida enquanto existiu. Ok? Então é isso, pessoal. Abraço para vocês e até a próxima.